Muito bem, pessoal, vamos então iniciar a nossa aula que infelizmente acabou virando uma aula assíncrona, né? Porque houve um desencontro aí no primeiro dia. Acredito que alguns de vocês tenham tido problema com a enturmação e tudo mais, mas não tem problema. Essa aula então está sendo gravada, eu vou deixar à disposição, né? Já é colocado aí no AVA e vocês podem então assistir durante a semana. E na primeira, né, na próximo encontro nosso, nós fazemos então aí retiramos as dúvidas aí que forem aparecendo aí durante a aula, ok? Então eu peço que vocês, né, ao assistirem a aula, anotem as dúvidas que vocês, né, eventualmente venham a ter e aí no nosso próximo encontro a gente vai esclarecendo, começa esclarecendo, ok? Um detalhe que eu não vou voltar nessa aula, né, ela já fica gravada, já fica pronta, beleza? É, Todas as aulas elas vão ficar, né, depositadas no meu canal aqui do YouTube. E até se você quiser receber as notificações, você já sabe como é que funciona, né? Curtir o canal, né? Se inscrever aqui no canal, né, ligar o sininho e dar então o ok, né, o joia em cada uma das aulas que vocês gostarem, é claro, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então dando uma apresentação aí da disciplina. Beleza, então a disciplina chama aí Fisiopatologia e Farmacoterapia dos processos inflamatórios, sistemas endócrino e digestório. Então vocês percebam que é bastante coisa, né? A temática é grande e nós já tivemos essa perda dessa aula, então não podia deixar para depois, né? Tivemos que realmente deixar essa aula gravada. Bacana. Então vamos iniciando aí na unidade 1, sessão 1. Vou fazer uma apresentação minha aí da disciplina e depois a gente começa a falar então do primeiro tópico, que é inflamação aguda. Bacana. Então, apresentação pessoal e da disciplina. Então, meu nome é Licínio, né? Como já deve ter visto aí no primeiro, né, na tela inicial. E sou, né, farmacêutico, né? Antes de tudo, sou técnico em patologia clínica pelo Coltec. Depois eu fiz farmácia na faculdade de farmácia do UFMG também. E continuei lá, né, também na UFMG, fazendo meu mestrado em ciências farmacêuticas com área de concentração em química biológica e toxicologia, né, do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Faculdade de Farmácia do UFMG. E sou farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Betim desde 1993. Passei em diversos locais, aí, tenho algumas experiências tanto como referência técnica, como farmacêutico hospitalar, na atenção secundária, atenção primária, e né, também como professor desde 2000, também já tendo rodado um bocado de faculdade aí, né? No Milton Paiva, UNA, Pitágoras, Unifenas, Unincor, Faxal, FUNSESI, são diversas faculdades aí que eu já lecionei. Beleza. Então é só para poder dizer assim, que é uma coisa que geralmente o pessoal gosta no curso de farmácia, é quando o professor é farmacêutico. Nesse caso, eu sou. Tá? Muito bem. A estrutura da disciplina. A disciplina, então, vocês viram que é uma parte de inflamação, processos inflamatórios, sistema endócrino e digestório. E a divisão está basicamente nisso. Né? Então, primeiro fisiopatologia do processo inflamatório agudo e crônico. Depois vamos falar então da farmacoterapia da inflamação, então os medicamentos usados nessa farmacoterapia. Depois vamos entrar então com fisiopatologia e farmacoterapia do sistema endócrino. Bem, falar de sistema endócrino é um mundo, né? Então nós vamos escolher alguns tópicos que são os mais comuns, aqueles que vocês vão encontrar mais no dia a dia, como por exemplo, a gente falar de diabetes, né? E hipertiroidismo. Então são as patologias, distúrbios endócrinos mais frequentes, ok? É, e a fisiopatologia e farmacoterapia do sistema digestório também. Né? Então, aí também falando, como no outro caso, também é um mundo para poder ser falado, então nós vamos
trabalhar com alguns tópicos, como por exemplo, né, os antiácidos, né, as dispepsias, que são o dia a dia nosso lá, as disenterias, né, as diarreias. Então são os tópicos mais importantes que nós vamos tocar então. Bacana, aqui é uma proposta de avaliação. Depois eu vou discutir com vocês quando a gente estiver juntos, né, na aula síncrona. Então, aí, mas é uma proposta. Então, infelizmente, o cronograma, né, já está rodando, apesar de a gente não ter tido essa última aula. E no dia 20 eu já tenho que apresentar a primeira parcial, né, os primeiros pontos aí, pelo menos 300 pontos das avaliações parciais. Então, das atividades parciais. Então, eu estou marcando para o dia 17, que é o dia que precede esse dia 20, para a gente fazer aí a entrega. Na verdade, a gente não pode perder tempo de uma aula só para isso, mas nós vamos fazer aí, então, vou dar um trabalho para vocês. Está até escrito errado ali, depois eu vou mudar, mediadores químicos da inflamação. Vocês vão fazer um resuminho de mediadores químicos da inflamação e me entregar até o dia 17. Bom, a proposta era essa. Vamos ver como é que vai ficar aí, já que essa semana agora nós só vamos encontrar agora no dia 17. Bom, vejamos. Depois, então, a prova parcial, dia 31. Dia 7, a oficial 1. 27 do 4, 28 do 4, os relatórios de prática, se houver, né, vamos ver como é que vai ficar aí a questão do fechamento. Caso contrário, eu vou dar uma outra atividade aí, tá? E uma avaliação parcial que eu faço na forma de um jogo. Depois eu vou explicar isso com mais calma. Depois, no final, então, para finalizar a matéria, a oficial 2, dia 2 do 6. Essas interrogações estão aí porque eu ainda não vi a definição se a disciplina é 1 ou 2, né? Nível 1 ou nível 2. A bibliografia, então nós vamos trabalhar a parte farmacológica. Eu gosto, bom, obviamente que tem vários livros bons, como por exemplo Goodman Gilman, que é a nossa Bíblia, mas eu gosto muito do Hang Daily, porque o Hang Daily é muito didático, é mais fácil de manusear. Então, vamos adotar o Hang Daily. Eu estou adotando aqui a 7ª edição, que está disponível também aí na biblioteca, inclusive na biblioteca virtual, encontra o Hang Daily, tá ok? Beleza. E na parte de patologia, né, das doenças propriamente ditas, vamos falar, né, vamos usar o Boiolo, né, que é de patologia geral, 7ª edição aí, tá ok? Beleza, vamos lá. Aqui, gente, depois quem quiser pausa aí o vídeo e utiliza aí esse QR Code para entrar num grupo de Telegram. Eu costumo já há algum tempo fazer um grupo de Telegram para que a gente possa se comunicar fora do horário de aula, quando for necessário. Eu também, sempre que tiver lançado alguma coisa, né, algum material novo, alguma coisa, eu mando no AVA e mando também no Telegram. No Telegram, normalmente, vocês vêm com mais frequência, vão conseguir visualizar essas saídas com mais frequência, ok? Com mais facilidade. Então, quem quiser depois dá uma pausada aí e usa o QR Code para entrar no grupo de Telegram. A vantagem do Telegram é que, mesmo que você deixe para entrar mais para o meio do semestre, ele está configurado, o grupo está configurado para mostrar as mensagens anteriores. Então, vocês conseguem ver as mensagens mesmo que eu já tenha postado no início do semestre. O que é uma vantagem em relação, por exemplo, ao WhatsApp. Tá? E outra vantagem é que ele não revela os números de telefone, então dá uma certa privacidade para nós. Bacana, então vamos lá. Agora vamos falar da matéria propriamente dita, né, que é a processo inflamatório. Aí no caso, né, que a gente vai falar de inflamação aguda e crônica, eu vou começar falando da aguda, que é a mais frequente, né, que a gente encontra com mais frequência aí. Beleza, então, né, só para a gente ter uma ideia de como é que nós vamos trabalhar, vamos falar aí nessa parte de inflamação, trabalhar um pouquinho sobre os conceitos, as causas e iniciadores da inflamação, a reação inflamatória e os mediadores que estão envolvidos aí no processo inflamatório. Beleza. Então, a primeira coisa, o conceito. Então, a dor ela é conceituada aí como a inflamação ela é conceituada como uma reação
do tecido vivo vascularizado a uma injúria local. Bom, primeiro vamos definir o que é uma injúria, né? Injúria, a gente fala assim, fulano foi injuriado, né? Está injuriado com aquilo. Injuriado é machucado, quando está ferido, quando foi agredido, né? Então é uma agressão, né? É uma agressão. A injúria é uma agressão. Então essa agressão em determinado local do organismo, então é um tecido. Outra coisa importantíssima que às vezes a gente passa por cima, mas tecido vivo, tá? Um indivíduo morto, ele pode sofrer agressões ali, o corpo pode sofrer agressão, que esses processos vasculares não vão mais responder, né? Obviamente. Então, é uma reação então, do tecido vivo e vascularizado a uma injúria, um machucado, uma lesão, uma torção. Nós vamos falar depois quais são as principais fontes dessas injúrias, ok? Beleza. Então, a inflamação ela é uma reação complexa de agentes nocivos que consiste de respostas vasculares, ou seja, nós vamos ter uma alteração do estado de vascularização daquele tecido, né? De circulação de sangue ali naquele tecido, migração de células, especificamente dos leucócitos, e reações sistêmicas, porque muitas vezes a lesão é ali num determinado lugar, mas o corpo inteiro sente aquilo, tem um mal-estar geral, né? E isso daí é bastante comum. A resposta inflamatória vascular, tanto a vascular quanto a celular, é realizada através de mediadores químicos. Então eu falo que o nosso organismo, ele sofreu uma injúria e ele tem que dar uma resposta. Então vamos dizer que a injúria foi lá no dedão do pé. Como é que ele vai responder isso de forma sistêmica, né? Ele tem que mandar um comunicado, né? Então o dedão, né, o tecido ali, ele não tem WhatsApp para poder mandar para as células do organismo, para os leucócitos e tudo mais, para poder dizer que houve uma lesão ali. Como é que eles se comunicam? Comunicam através de mediadores químicos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dessa questão de comunicação celular, tá ok? Beleza, então vamos lá. Então, quais são as causas e iniciadores do processo inflamatório? Eu digo que tem basicamente, eu vou até usar uma outra ferramenta aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Eu vou só mudar a cena aqui. Então, digamos que eu tenha então uma inflamação, melhor dizendo, uma injúria, não foi isso que nós falamos? Então vamos colocar aqui, deixa eu usar aqui a minha mesinha digitalizadora. Vamos lá. Então vamos dizer que ocorreu uma injúria. Essa injúria, como a gente falou, né, é uma lesão, né? Vamos colocar aqui, né? Injúria. É uma injúria. Tá? Essa injúria, como a gente disse, vamos colocar aqui, uma lesão, uma agressão, beleza. Essa injúria, lesão ou agressão, ela pode ter várias causas diferentes. Então, quando a gente fala de processo inflamatório, é muito comum para o leigo fazer uma confusão, né, entre, vou até mudar de cor aqui, deixa eu colocar demorando a responder aqui, vamos lá, vou colocar em vermelho para a gente lembrar aqui. Então, inflamação, isso, né, o pessoal confunde muito, inflamação com, colocando diferente aqui, tá? Deixa eu colocar até de outra cor aqui, vamos colocar um amarelo para lembrar pus aqui, com infecção. Você já deve ter percebido isso. É muito comum o pessoal confundir uma coisa e a outra. E são diferentes, como eu coloquei ali. Há uma diferença entre elas. Então, o processo infeccioso, ou seja, quando eu tenho um micro-organismo
invadindo meu organismo, meu corpo, e causando uma injúria, né, eu posso reagir como com uma resposta inflamatória. E normalmente é isso que acontece. Então, só para poder a gente ir detalhando aqui, uma das causas, né, das formas de ocorrer então essa lesão, essa agressão, é né, quando eu tenho um agente, vamos colocar os agentes causadores aqui, peraí, deixa eu até mudar aqui, vamos colocar agentes, né? Então, quais são os agentes que estão envolvidos aqui no processo inflamatório, né, que pode desencadear um processo inflamatório? Então, um deles, até tem um verde aqui, um deles, eu diria que né, quando a gente fala de infecção principalmente, a gente fala que são os agentes biológicos, tá? Agentes biológicos. O que a gente chama de agente biológico aqui, né? Agora nós estamos vivendo um período de pandemia, eu acho que todo mundo virou meio especialista nisso. Então, só para a gente começar por eles, vamos falar dos vírus, né? Apesar de muitos autores não considerar os vírus como seres vivos, ou seja, portanto, bio, né? Mas tudo bem. Eu tenho as bactérias, eu tenho também os fungos, tenho os protozoários e assim por diante, tá? Beleza. Então são agentes biológicos que vão causar então um processo, uma infecção, ok? Essa infecção, ela pode, e normalmente faz, desencadear um processo inflamatório. Mas nem toda inflamação, deixa eu colocar a cor aqui de novo, nem toda inflamação, nem toda inflamação vai ser proveniente de uma infecção, tá? Então, eu tenho inflamação por outras causas, né? Por exemplo, né, nós temos aqui, muito comum aparecer também um processo inflamatório depois de uma torção, né? Você torceu o pé, ou você foi levantar um peso lá, deu um jeito na coluna, e aí começa um processo inflamatório. Ou, né, na caminhada lá, você dá uma virada no joelho, né? Então isso daí, ou até mesmo, né, é quando você vai mexer em, né, em alguma coisa, um peso, um, um armário lá, que você dá aquela deslocada, pega um torcicolo, até dormindo você consegue. Então é um processo, né, que lesa também o tecido muscular, principalmente nesse caso, ou estruturas, né, como ligamentos, né, os tendões. Então, nesse processo, a gente pode ter também um processo inflamatório. Nesse caso, nós não temos, o agente não é um agente biológico, tá? Nesse caso, é um agente mecânico. Ok? Uma outra fonte, né, que é bastante comum também de aparecer, são os agentes físicos. Que agentes físicos? Frio, vou colocar aqui, né? Deixa eu até exemplificar como exemplifiquei no outro lá. Vou colocar aqui frio, calor, radiação. Tá? Assim, exemplo, né? Esse aqui é um exemplo. Continuando aqui. O mecânico que a gente não colocou aqui, então, torções, estiramentos, né? Por aí vai. Contraturas. Quando você vê esse noticiário aí de esporte, normalmente tem. E tem também, né, gente? Não podia faltar os agentes
Vamos pôr uma cor bacana aqui para ele também. Ó, pôr de laranja aqui. Os agentes químicos, né? Ó, até químicos. Né? O que eu tenho de agente químico, né? Ácidos, né? Ou bases. Gases tóxicos, né? Gases irritativos. Por exemplo, né? Gás lacrimogênio, gás spray de pimenta, que na verdade é capsaicina, né? Que é uma substância química. Então entra no olho ali e vai provocar um processo inflamatório, daquela vermelhidão. Então, característico. Então, esses seriam os principais grupos de agentes. Então, a gente pode dizer que temos aí, né? Os agentes biológicos, os agentes mecânicos, os agentes físicos e os agentes químicos. Então, uma dessas quatro seria responsável, então, por processos, por desencadear uma injúria e, consequentemente, um processo inflamatório. Ok? Beleza, vamos mudar de novo aqui de cena. Bom, bacana. Então aqui nós estamos falando dos tipos, né? Então, como eu mostrei ali, né? Pode ser um trauma, né? Nesse caso é mecânico, pode ser calor, nesse caso agente físico, pode ser um micro-organismo, né? Ou próprias reações imunes, né? Que aí entram os dois aqui, entrariam como biológicos, que vão levar então a uma destruição do tecido, que a gente chamou de injúria. E essa injúria, então, desencadeia um processo inflamatório. E aqui, você já deve ter ouvido falar nisso, entram, então, os sinais flogísticos, né, os sinais cardinais da inflamação. Quais são eles? Rubor, se fizer assim para poder ficar tudo terminado em urra, né? Mas rubor, tumor, calor e dor. Rubor é vermelhidão. Rubro, né, é vermelho, né? Então tem o Flamengo, né, o rubro-negro. Então, rubor é de vermelhidão. Tumor é o edema, né? Isso fica entumecido, né? Fica inchado. Calor, porque aquela área normalmente fica quente, e é uma área que fica dolorida. Então, isso foi definido pelo Cornélio Celsus, né? São sinais de Celsus, né? Então, são os 4 sinais cardinais aí da inflamação. E Virchow veio depois, né, acrescentar mais um, que é a perda de função. Porque quando você está com tecido, por exemplo, você torceu o pé, esse pé, então, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar inchado, vai ficar mais quente, aquela região fica ali aquecida e vai ficar dolorido. Vocês conseguem andar direito depois daquilo? Normalmente não. Então isso daí é o que a gente chama então de perda da função, ou seja, aquela função que o pé tem ali, que o tornozelo tem de articular o pé, está comprometida e com isso você começa a mancar, isso quando consegue andar. Entendido? Beleza. Então, né, vamos falar da reação inflamatória propriamente dita. Então, houve a lesão, né? A gente tem alguns momentos característicos aí desse processo, né? A gente falou aí dos sinais cardinais de Celsus, né? O calor, né? O rubor, o edema, o tumor e a dor, né? Beleza. Então, num primeiro momento, né, tem a lesão do tecido por agentes físicos, químicos, micro-organismos, patógenos ou patogênicos, e eu vou ter uma vasodilatação, tá? Vai ocorrer uma vasodilatação, um aumento de fluxo sanguíneo e ocorre também um aumento da permeabilidade dos vasos e com isso então começa a extravasar líquido, tá? Uma outra coisa que posteriormente começa a aparecer também, graças a esse aumento de permeabilidade, é a passagem de células do sistema imune, né, leucócitos, vão passar pelos vasos e vão atingir lá aquela zona que foi lesada. Tá? E obviamente que eles, nesse processo lá de recuperação ali, né, de luta contra
micro-organismo invasor ou de regeneração daquele tecido, pode haver liberação de substâncias que vão induzir, né, febre, né, aquela resposta sistêmica que é aquele mal-estar sistêmico, né? Então você está com uma dor de garganta. O processo inflamatório normalmente é ali na amígdala, né? Entretanto, o corpo inteiro fica ruim, a pessoa tem febre, não quer saber de comer, né? Então é muito complicado. Então aquilo se dá através de mediadores químicos que são liberados aí no organismo como um todo. Tá? A função deles não é só fazer mal para o organismo, né? É também chamar mais leucócitos para aquela região. Só para a gente ter uma ideia geral, depois nós vamos detalhar cada passo desse aqui. Tá? Beleza, então a reação inflamatória, depois nós vamos falar da parte crônica, mas né, fazendo um paralelo aí com a aguda. Então a fase aguda da inflamação ela é de curta duração, obviamente, enquanto a crônica é de longa duração. Os tipos celulares, depois nós vamos trabalhar isso também, mais frequentes na fase aguda são os neutrófilos, que é um tipo de leucócito. Tá? Já na fase crônica eu já tenho linfócitos e macrófagos. Depois nós vamos explicar também o que é isso. No primeiro momento, né, na fase aguda, eu tenho então dilatação dos vasos. Tá? Então, para quê? Para que, como a gente mostrou aqui, deixa eu voltar, né, para que ao dilatar o vaso eu vou aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, eu vou facilitar a chegada das células do sistema imune. Né? E outra, né, eu também abro, porque aqui, né, se vocês lembrarem, o tecido que compõe então o vaso, na parede do vaso, é tecido epitelial, né? Então ele é justaposto, né? Então quando eu tenho uma necessidade de passar então líquidos, né? Aí que vem também as imunoglobulinas, né? Então que vai passar aqui o plasma e as células do sistema imune. Eu preciso que as células que compõem aí, né, do tecido epitelial, do endotélio dos vasos, né, que ele facilite então essa passagem aí, abra um espaço para que eles consigam passar tanto o líquido quanto a célula, tá? Então essa vasodilatação. Depois, no processo inflamatório, quando ele cronifica, não dá para ficar mantendo aquele vaso dilatado o tempo inteiro. Então, como é que eu faço para poder chegar mais sangue naquela região? Eu aumento o número de vasos. Em vez de aumentar o tamanho deles, eu aumento o número de vasos, ou seja, eu promovo uma proliferação daqueles vasos, o que a gente chama de angiogênese, né? Então, eu aumento a quantidade de vasos e não o tamanho deles. Muito bem. Então, na fase aguda ocorre então a exudação de fluidos, ou seja, aquela passagem, aquele líquido que eu mostrei, e proteínas plasmáticas, assim como a migração de leucócitos. Tá? Aqui proliferação de vasos e tecido conjuntivo. Tá? Aí costuma ocorrer então até formação de redes de fibrina. Então às vezes fica meio complicado. Beleza. Tem só para dar uma ideia geral. Então aqui mostrando, né, no caso, o nosso tecido íntegro e entrou uma farpa. Essa farpa ainda estou mostrando aqui que está cheio de micro-organismos aderidos a ela. Né? Então, um dos primeiros a responder a esse processo são as células, né, que estão residentes no tecido, ali onde ocorreu a lesão. Né? Então, quem são eles? São os mastócitos. Esses mastócitos, eles são células, são células cheias de grânulo. Que grânulo? São os grânulos com grande quantidade de mediadores químicos, principalmente a histamina, né, é um dos principais ali. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre então a interação dessas bactérias ou esse tecido lesionado, ativam esses mastócitos, eles degranulam. O que é isso? Eles liberam esses grânulos, degranular, colocar esses grânulos, né, o conteúdo desses grânulos para fora. Então, eles vão liberar esse conteúdo que, no caso, é a histamina. A histamina ela tem essa ação, né, vascular, ela aumenta o vaso, né, faz vasodilatação
e espaça também as células ali do endotélio, né? Então, o que que faz? Ela facilita, ela também aumenta a permeabilidade desse vaso, né? E aí vai ocorrer, então, a chegada de macrófagos e neutrófilos para fagocitar essas bactérias. Normalmente, né, esse processo aqui ocorre aquela formação de pus e tal, né? Então, é uma forma de defesa do organismo. Aqui é de forma bem rápida. Isso daqui, essas passagens, tanto do leucócito, né, dos leucócitos, quanto do líquido, né, do plasma, são chamadas de diapedese. Tá? A diapedese feita pelos leucócitos, eu vou chamar de leucodiapedese. Enquanto a que é feita pelo plasma, né, é plasmodiapedese. Ok? Beleza. Então, o que, que acontece aqui no mecanismo de diapedese, principalmente aí das células, né, dos leucócitos que a gente falou aí, né? Então, quando ocorre, né, alguma liberação de uma quimiocina, como é o caso aí da histamina, e ela está ali, né? Vamos imaginar, né? O leucócito é circulante, mas quando ele passa no lugar ali e ali está ocorrendo uma inflamação, naquela região tem uma quantidade grande de histamina. Então, ele vai ouvir aquele chamado ali, né? Ouvir entre aspas, né? Aquele chamado da substância química que está sendo liberada ali pelo mastócito. Então ele vai começar um mecanismo chamado de marginação. Então ele está lá, né? Dentro do sangue. Então quando tem essa substância química, ele começa esse processo de marginação. Tá? Nesse processo de marginação, ele vai aderindo as selectinas, né? Que são essas quimiocinas, elas ligam aqui nessa superfície e vão tornando então atrativo, né? Vão promovendo o que a gente chama de quimiotaxia. Táxi, né? Todo mundo já deve ter pegado um, né? Que transporta, né? Então quimiotaxia é essa substância que é responsável por chamar, por fazer migrar para aquela região os leucócitos. Então vai marginando e começa então um processo de rolagem aqui e começa a ocorrer então um achatamento que é chamado de pavimentação. Tá? Ele vai pavimentando, vai se espremendo e passa então entre o espaço de uma célula e outra ali do endotélio do vaso e vai então para o local onde é que ele precisa agir. Tá? Aqui mostrando o macrófago liberando então essas citocinas, né, que são sinalizadoras e vão então se ligar aí na superfície da célula e chamar então os leucócitos. Então, rolagem, ativação de integrinas por quimiocinas, né, as integrinas que estão aqui, adesão estável e depois a migração através do endotélio. Bacana? Então essa daí é a leucodiapedese. Obviamente que quando esse vaso se abre, ou melhor dizendo, o intervalo entre essas células aumenta, né, no vaso, não só as células vão passar, mas também líquido vai passar. O plasma, a fase líquida, né, a parte líquida do sangue, vai passar para ali também. Quais são os mediadores da inflamação? Beleza, então vamos falar aqui. Eu tive o estímulo nocivo, né? E eu vou estimular dois tipos de célula, basicamente. Primeiro, aquelas células residentes, como eu falei lá do macrófago, são células do mastócito, são células que estão ali no tecido. Então, elas estão no tecido, são estimuladas. O que elas fazem? Liberam na hora lá já os mediadores inflamatórios, como é o caso aqui da histamina. Tá? Vai aparecer também os eicosanoides, nós vamos falar nele, o PAF, outras citocinas e o NO. Então, essas substâncias, elas vão então fazer, né, vão ativar, vão provocar a migração de leucócitos para aquela região e, ao mesmo tempo, promover vasodilatação. Né? Então, vai ter aumento de migração de células, como também exudação, ou seja, saída de líquido do vaso para o tecido. Né? Tudo proveniente dessa vasodilatação. Então, esse é um caminho feito aqui pelas células, né, pelos mediadores liberados pelas células residentes.
Mas eu tenho outro caminho também, que é o das células, né, a ativação de mediadores que estão aí no plasma. Então, é o sistema de complemento, o sistema de coagulação, porque muitas vezes essas lesões elas têm também processo hemorrágico acontecendo, então tem uma lesão, uma ruptura daquele vaso, então tem que haver processo coagulatório, o sistema fibrinolítico e o sistema das cininas, né? Então, da mesma forma, eles ativam, né, a migração desses leucócitos e, bom, no final o resultado é a resposta inflamatória, seja pela ativação das células residentes, seja pelos mediadores que estão no plasma. Beleza. Então, a histamina, que nós falamos aqui, que é a estrela principal, ou uma das principais estrelas aí do processo. Tá? Onde é que ela está presente, né? Como ela dizendo, né? De onde que é a fonte dela? Basicamente, duas são as fontes. Os mastócitos, que nós já dissemos, que estão nos tecidos, que é a principal fonte, e os basófilos, que são células que estão, também um tipo de leucócito, que estão no sangue. É um granulócito também, como no mastócito, então ele é cheio de grânulos. Só que o basófilo, além de histamina, tem também heparina e tal, tá? Então, beleza. A histamina, ela atinge, né, e ela atua, né, nas células da epiderme, nas células da mucosa gástrica, nos neurônios do sistema nervoso central e células de tecido em regeneração. Beleza, então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que quando você tem uma gastrite ou quando você está com uma azia, né, você usa lá sei lá, uma ranitidina, hoje está em desuso, mas os inibidores H2, né? H2 de quem? Da histamina, tá? Por quê? Porque esses H2 eles estão relacionados aí com a secreção ácida, né, no estômago. Então, se eu bloqueio a atividade desse H2, eu diminuo a secreção gástrica. Por isso que eles eram usados hoje. Basicamente, os inibidores de bomba de próton estão mais frequentes. Nós vamos falar neles. Beleza. Então, tem um outro grupo, melhor dizendo, né? A histamina também atua num outro tipo de receptor, o H1. A gente tem mais tipos, tá? Estou falando dos dois principais aqui, mas depois a gente discute mais sobre eles. Então, estão relacionados com vasodilatação, com aumento de permeabilidade, com dor, prurido, né? Então, quando quem tem rinite sabe muito bem as atuações da histamina no nosso organismo. Então, nariz coça, né? Fica entupido por causa da vasodilatação. Muitas vezes ela vai aumentar a sensação dolorosa. Ela não causa a dor diretamente, mas ela aumenta a sensação dolorosa. Beleza? Então, seria isso. Os eicosanoides, esse nome muito bacana. Depois nós vamos detalhar melhor, vou deixar isso para aula presencial. Mas eles são derivados de fosfolipídios de membrana. Então, quando ocorre aquela degranulação do mastócito, eu vou até desenhar isso para poder ficar mais fácil também. Só um segundo. Deixa eu mudar de cena aqui de novo. Espera aí. Deixa eu só tirar aqui. Limpar essa parte do quadro aqui. Então, o que acontece? Né? Vamos desenhar aqui um mastócito. Deixa eu desenhar em preto. Bem laranja mesmo. Então, ó, aqui eu teria o meu mastócito, tá? Uma célula grande aqui. Peguei uma área aqui que não... A prancha não dá. Beleza. Mas não vou fazer muito redondinho, não, senão ele vira uma bola. Tem o núcleo dele ali. E ele é cheio, como eu disse, de grânulos. Ela é todo pintadinho aqui, cheio de grânulos, né? Predominantemente lá de histamina. Então ele é bem cheio de histamina. Esse é o nosso mastócito. Ok? Beleza. Quando ele recebe um estímulo, então, aí entra em ação um processo, né? Que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que liberar esses grânulos.
Então a célula, espera, tem vermelho aqui, deixa eu voltar para o laranja. É, é como se houvesse, vocês já viram isso, né? Também um processo de exocitose. Aquele grânulo, vou fazer uma ampliação aqui, tá? Nós vamos ver que aqui tem um grânulo e ele está cheio de histamina aqui, ó. Tá? Esse grânulo ele vai se aproximar da membrana plasmática ali do mastócito, tá? Vou fazer ele aqui assim, ó. Ele vai se aproximando e vai se fundir com essa membrana, tá? Imagina isso aqui, é o mastócito grandão lá, tá? Então, ao se fundir, ele faz então a liberação para o meio da histamina, tá? Então, é isso, para um processo de exocitose, então ele vai liberando. E isso é que acontece na chamada degranulação. Bom, são vários os eventos que levam a isso, mas algumas estruturas são importantes aqui, né? Obviamente que aqui vai haver uma instabilidade, uma mobilização dessas membranas, e se vocês lembrarem, a membrana, deixa eu aproveitar que está no alaranjado, ela é composta de fosfolípides, não é isso? Então, é a bicamada de fosfolípides. Então, a membrana plasmática tem essa bicamada de fosfolipídios. Não é isso? Já deve ter estudado isso lá no jardim de infância, né? Só aqui para poder a gente entender de onde que vão sair esses eicosanoides. O que é um fosfolipídio? Bom, primeiro, o que é um lipídio, né? O lipídio, ele é basicamente um glicerol, assim, né? Glicerol, é um álcool, né? Que se ligou com 3 ácidos graxos, tá? Ácidos graxos. Vou escrever assim para poder vocês entenderem. Graxos. Ups. Olha que ele pega uma graxos. Então, outro ácido graxo aqui. Outro ácido graxo aqui. Beleza. Deixa eu só apagar esse plural aqui. Bom, bacana. Então tá. Então o glicerol é um glicerol, vou colocar numa cor aqui diferente aqui, ó, um glicerol. E eu tenho ligado a esse glicerol, então eu tenho os meus ácidos graxos. Eles formam um éster, né? Um ácido ligando com poliálcool, como é o caso do glicerol, ele vai formar, bacana, ele vai formar então, não sei se esse aqui vai sair bonitinho como o outro aqui não, vamos ver. Deu. Mas não ficou muito certinho não. Mas não importa aqui também não, o que importa é entendimento aqui. Esse aqui já não fechou. Bom, então é o que a gente está vendo aqui, né? Quando você fala de um fosfolipídio, o que é um fosfolipídio? Fosfolipídio é onde eu perdi, né? Esse um lipídio que perdeu um ácido graxo aqui, okay? E no lugar dele foi um grupo fosfato. Tá ligado a ele um fosfato, um grupo fosfato. Então, fosfolipídio. Tá? Essa parte aqui de cima, o glicerol, ele tem um montão de hidroxilo, oxigênio, então ele vai fazer ligações de hidrogênio, né? O fosfato também. Então, essa parte aqui de cima é uma parte hidroxilatória.
opa, espaço aqui, hidrofílica. Ao passo que essa parte de baixo é um ácido graxo, uma cadeia imensa de carbono, né? Então aqui é a parte hidrofóbica. O que acontece nesse processo? Entra em ação uma enzima chamada fosfolipase A2. O que ela faz? Ela quebra essa ligação. Então eu pego, né, ela age sobre esses fosfolípidos de membrana e o resultado, né, vai sobrar lá é glicerol mais ácido graxo mais fosfato. Ok? O que nos importa aqui é essa coisa aqui, ó, é o ácido graxo. Por que o ácido graxo nos importa? Bom, vamos lá. Deixa eu arredar aqui de novo para cima. Então, ó, o ácido graxo mais importante, talvez um dos mais abundantes aqui, porque tem vários, né? Ácido graxo é um nome geral assim para eles. Então, é o ácido araquidônico. Errei de novo. Araquidônico. Eu já havia escrito com C também, araque, porque na verdade ele foi isolado primeiramente de aranhas, e por isso ácido araquidônico. Tá? Esse ácido araquidônico que é o precursor dos nossos eicosanoides. Agora sem acento, pela nova ortografia. Beleza, então esses eicosanoides, o que são? São produtos da degradação desse ácido graxo, ou da metabolização desse ácido graxo por enzimas. Tá? E essas enzimas, elas, você já deve ter ouvido falar, né? São as, né, várias, mas eu tenho principalmente a ciclooxigenase, começando pelo final. Então, tem hora que para escrever fica ruim aqui no quadro, mas vamos lá. Ciclooxigenases. Plural porque tem mais de uma, tá? E basicamente as duas mais importantes, as lipoxigenases. Lipoxigenase. Beleza. Essas aqui, elas recebem o nome, né, ou abreviatura, e todo mundo já deve ter ouvido falar disso, é COX. Tá? As duas mais importantes, COX 1 e 2. E as lipoxigenases, que a gente chama de LOX de forma geral, tem várias aí também. Ok? Beleza, agora nós já podemos voltar lá no nosso slide. Só um segundinho para fazer a mudança aqui. Agora já vai dar para entender melhor. Beleza. Então vamos lá. Então aqui mostrando a fosfolipase, eu falei. Então aqueles fosfolipídios, basicamente o ácido araquidônico, então né, é formado a partir da degradação desses fosfolipídios de membrana pela fosfolipase A2. Então a primeira enzima basicamente a agir nesse processo aqui é a fosfolipase. Beleza.
Esse ácido araquidônico, então, pode seguir dois caminhos, basicamente, né? Ir para o ramo das lipoxigenases ou das ciclooxigenases. Se for para ciclooxigenase, ele vai formar o quê? Prostaglandinas, a PGG2, que por ação de peroxidase vai dar... Bom, não vou entrar nos detalhes aqui não. Depois, quando a gente tiver presencial, ao vivo, a gente fala com mais detalhe. Mas, basicamente, formo uma prostaglandina básica e que vai depois dar origem a diversas outras, né? No caso, uma prostaciclina e prostaglandinas e tromboxanas. Então, basicamente, esses três, né, que vêm pela via da ciclooxigenase, que são, né, as prostaglandinas, as prostaciclinas e as tromboxanas. E do outro lado, na lipoxigenase, basicamente os leucotrienos. Tá? Quem já trabalha em farmácia já deve ter visto, por exemplo, Montelukast. Montelukast é um bloqueador de receptores de leucotrieno. Então bloqueia a atividade do leucotrieno. Depois nós vamos falar para quê. Do outro lado, você já deve ter ouvido falar do Zyme, né, que é os anti-inflamatórios não esteroidais, que basicamente são inibidores da COX, ou seja, né, da ciclooxigenase 1 e 2, né, tem aqui a 1 e a 2, e com o objetivo, muitas vezes, de deter a inflamação. Mas tem outros objetivos também. Então, só para a gente entender um pouquinho. A COX-1 é uma COX mais constitutiva ou fisiológica. O que é isso? É uma enzima que é responsável pela manutenção da homeostasia, do normal funcionamento do organismo. Então, né, ela atua sobre as plaquetas, nos rins, nos macrófagos aqui, né, para poder manter essas plaquetas ativas, né, ativar essas plaquetas quando tem processo de coagulação, nos rins para controlar a pressão ali da arteríola, nos macrófagos para poder mantê-los ativos ali, desenvolver, né? Aqui essas produtores que são produzidas aqui pela COX-1, né? No caso, essa que age nesses locais são as tromboxanas. O nome tromboxana vem de trombo, né? De coagulação, de coágulo, né? Então não fala, a pessoa teve uma trombose. Então, tromboxana é uma enzima, uma estrutura, uma substância química, um mediador químico que ativa o processo coagulatório, que mantém a homeostasia coagulatória do sangue. Beleza? Eu tenho também as prostaciclinas, que agem no endotélio dos vasos, né? E tenho também as prostaglandinas que vão atuar aí nos rins, plaquetas e tudo mais. Bom, beleza. Do outro lado eu tenho a COX-2. A COX-2, vamos dizer que ela fica ali meio de reserva. Quando tem um processo inflamatório, ela é ativada e aí ela passa a produzir os mesmos mediadores. Entretanto, com uma quantidade maior, tá? Então são os mesmos mediadores, exceção aí do tromboxano. Mas, né, vai então induzir o processo inflamatório. As prostaglandinas e prostaciclinas, né, elas agem bastante aí também como vasodilatadoras, tem ação vasodilatadora e principalmente hiperalgésica. Algesia é dor. Né? Quando você está com dor, você não toma um analgésico, que é aquilo para poder tirar a dor. Então, aqui é um hiperalgésico. Ele aumenta a sensação dolorosa. Quando você está, às vezes, está resfriado, doente, tudo dói, né? Até o cabelo dói. Na hora que você passa a mão no cabelo, passa uma escova no cabelo, dói. Por quê? Porque você está, né, com uma estimulação dessa algesia, você está com uma hiperalgesia. Ok? Então, os vilões são esses daqui. E eles também, às vezes, estão relacionados com o processo febril. Nós vamos falar também dele detalhadamente mais adiante. Tá? Então, aqui algumas ações, né, desses eicosanoides, que falam das tromboxanas e leucotrienos, esses subtipos de leucotrieno, agindo em vasoconstrição, vasodilatação, né, prostaciclinas e prostaglandinas, no aumento da permeabilidade do vaso, mais leucotrienos, mesmos aqui, ó, tá vendo? Né? E a quimiotaxia, que é essa chamada, né, de células do sistema imune ali para aquela região, basicamente o leucotrieno B4 e o ET, que é o ácido hidroxiecosatetranóico.
tá? Que bom, né, também chamar também um eicosanoide também, tá? Beleza, então esse aqui estão envolvidos aí no processo inflamatório. Outro mediador, que esse não é lá do eicosanoide, é o PAF. O próprio nome já, né, aqui dá, não sei se vocês conseguem ler, mas é fator de ativação plaquetária, tá? Qual que é a fonte dele? Neutrófilos, macrófilos, mastócitos, basófilos e as plaquetas, tá? Então, basicamente, aquelas células que eu tenho aí, o plaqueta não é célula, mas estão aí circulantes ou residuais, como o caso do mastócito. Quais as ações? Basicamente as mesmas. Vasodilatação local, aumento da permeabilidade vascular, hiperalgesia, né? Aquela dor maior, quimiotaxia de leucócito, estímulo da fosfolipase A2, ou seja, ele aumenta a atividade da fosfolipase A2, consequentemente vai fazer o quê? Vai fazer que haja mais formação de eicosanoide. Tá? Agora, o próprio nome já indica, né? Fator de ativação plaquetária. O principal fator, a ação dele é a ativação das plaquetas para promover a formação de um trombo, né? Para a formação de um coágulo, às vezes quando tem uma lesão sanguínea, lesão num vaso sanguíneo, uma hemorragia. Quando isso acontece sem a lesão, aí eu tenho o acidente trombótico, aquele coágulo vai chegar num capilar ali, vai obstruir a passagem do sangue e vai produzir algum problema, depende de onde acontecer, né? Então, é muito problemático. Ainda tem também a liberação de interleucinas e o TNF-alfa. Depois nós vamos detalhar também que cada um deles, para que cada um deles funciona. Então, né, as citocinas, né, que a gente citou aí, né, o fator de necrose tumoral, as interleucinas, e ela é interleucina, né, eles estão envolvidos aqui, A1 e A8, envolvidas são proteínas de fase aguda. Aqui, né, os indutores da febre, logicamente vocês não vão decorar isso agora, né? Então, o estímulo aqui, né? Então, os fagócitos mononucleares liberam essas substâncias, também junto com aquelas outras. Então, vocês vão ver que é uma cascata de coisas, é muito mediador químico, não é um só. Tá? Então, as interleucinas, né, e os fatores de necrose tumoral são os principais envolvidos aí. Então, algumas são inibitórias e outras são estimulatórias. Então, por exemplo, interleucina 4, 13 e 10, elas vão agir diminuindo a atividade desses fagócitos mononucleares. Tá? Então, são coisas que estão aqui movidas com a dor, da inflamação, ativação de células inflamatórias, com a febre. Então, aqui muito da fase aguda, realmente, do processo inflamatório. Bom, gente, por hoje é isso, tá? Eu vou depois, obviamente, nós vamos trabalhar com mais calma e esclarecer as eventuais dúvidas que venham a aparecer aí dessa parte. Eu vou depois deixar lá também um capítulo de livro para que vocês leiam e alguns exercícios para fixação desse tópico. Ok? Então por hoje é só, pessoal. Bom final de semana e tomara que na semana que vem a gente se encontre aí. Grande abraço e bom descanso.